Rádio Voz de Alenquer. A força total. À música nacional. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Boa noite, queridos amigos e ouvintes. Este é o nosso livro aberto das segundas-feiras. Hoje, dia 28 de agosto de 2017. A emissão 107 do nosso livro aberto. Desejo a todos uma noite tranquila, com muita harmonia e paz. Boa viagem aos que nos ouvem em viagem. Bom trabalho aos que nos ouvem no local de trabalho. E uma boa semana para todos nós. Boas férias para os que nos acompanham em férias. Hoje, esta página do nosso livro recebe o autor Manuel Machado. Fiquem na nossa sintonia para conhecerem mais deste autor, deste poeta. Tanto que há para dar, outro tanto a receber. O que importa é amar, mesmo sem ler ou escrever. Preâmbulo do poema Amar, do livro O que a Minha Caneta Escreveu, edições Vieira da Silva, coleção Status Quo 2017. Fiquem por aí porque temos muito para contar sobre esta caneta que escreveu. O que a Minha Caneta Escreveu, um livro a sair brevemente. Conto com a vossa sintonia em 93.5 FM, 100.6 FM ou para todo o mundo www.radioalenquer.pt. Ainda no Facebook, com som e imagem, estamos já a transmitir em direto. Fiz um primeiro vídeo, entretanto alguém me disse que estava-se a ouvir com falhas, portanto há um segundo vídeo que foi partilhado também no nosso grupo Livro Aberto Rádio Voz de Alenquer, o grupo onde são feitas as divulgações do programa e onde são partilhados pelos nossos queridos autores os poemas e as páginas para que possamos ler e acompanhar toda a poesia. Esperança. Sento-me em praça pública, sem nada dizer, nem fazer. Quedo, nem folha de papel. Rabiscadas palavras com mel, sentidos escritos inesperados. Desejando o golpe de asa, brisa tornada vendaval. Pois ando, amenamente, noutro tempo, em outro lugar. Vendavais inexistentes, praça em vales de desejos, palavras levadas ao vento, regressadas, incolumes, apenas reconhecidas, cor do papel e caligrafia, pensamentos melados, conscientemente escritos, dando voz ao coração. Um poema do nosso autor de hoje, Manuel Machado, da antologia Adamastor Edições Lusíadas, editora Horus, 2016.
Sabemos o que e quem somos, com defeitos que conscientemente fazemos por melhorar e virtudes das quais não abdicamos. Haja consciência para tudo isto. Um pensamento do nosso autor de hoje, Manuel Machado. Fui procurar-me por ruas ou estradas de Atlântida, ou em recôndito beco, descansado em braços fortes de Minerva, ou carinhosos de Vênus. Manuel Machado. Grito e revoltam-se-me as entranhas, a constatação diária à situação. Olho em volta e apenas sinto escárnio e maldizer. Dedos apontados a mais um louco. Manuel Machado. São 22h08, momento de abrirmos uma rubrica muito especial. Livro Mágico com Kátia Costa, a abrir as portas dos sonhos ao futuro risonho. Pois é, chegou o momento de abrirmos o nosso livro mágico, onde as palavras são dedicadas aos mais novos, sem esquecer os menos novos. Os nossos meninos já estão por aí a ouvir as histórias de encantar, porque ler é crescer, é alargar a mente e incentiva a criatividade. Ler é um ato sem idade. E, nesta hora de irem descansar, nada melhor que a Kátia com as suas histórias de encantar. Olá, Kátia, boa noite. Boa noite para quem é de boa noite. Ai, esta... Boa noite, amiguinha. Troquei-te as voltas hoje. Já és minha amiga? Não, tu tens dito tantas vezes que eu acreditei. Está no Facebook. Pois é isso. Somos amigas no Facebook. Exatamente. És minha amiga. Pelo menos no Facebook. Então, e não... boa noite, amiguinhos. Eu disse boa noite para quem é de boa noite. E para aqueles que estão a ouvir... Em má noite. Boa noite para quem é de má noite. Estamos a ser ouvidas pelo mundo inteiro. E há sítios onde não é boa noite. Good night. Good morning. And good afternoon. E se for bom dia? Até já disse good morning, pronto. Teu inglês. Pronto. Voltando a dar. Era isso que eu queria dizer, sou boa tarde. Era good afternoon, também disse. Também disseste? Pois, passa à frente. E em chinês? É qualquer coisa assim. É? É. Pronto, e qual é a nossa história? Espero bem que nenhum chinês esteja a ouvir, porque senão daqui a bocado isto estás não a vai escrever correr no bem. Facebook a dizer Exato. que tu escreveste mal. Que eu disse mas mal. Vale é que eu não percebo o que é que eles Exato. escrever, portanto estamos bem. Mas assim aprendemos também, portanto, se houver algum chinês pode ensinar que nós depois dizemos no próximo programa, ou já neste. Mas também pode o mandarim e essas coisas todas, e o mirandês. Poder pode, agora nós sabermos ler isso depois é outra coisa. Não inventes, pronto, não sei porque é que estás a ir por aí, mas é melhor não ir por aí. Está bem, pronto. Não te metas por caminhos apertados. Não. Já sei. Qual é a história de hoje? Hoje temos a gata borralheira. Onde é que tu foste buscar essa história? Há muito, muito tempo atrás. E esta história persegue toda a gente. É o que eu tenho de dizer. É. Então, agora vamos ver... Há muito, muito se tempo. sabemos qual é a esquerda e a direita. Pode ser? Pode ser, senhor. Esquerda e direita. Vassoura para a direita, vassoura para a esquerda. Não é bem assim. Para a frente e para trás? A casa de Maria é muito fácil. Você vira à esquerda, depois à direita,
depois novamente à esquerda e depois é à direita. A esquerda e a direita preciso distinguir, e para não me enganar vou ter de descobrir um truque que me ajude a nunca me esquecer. É com a mão direita que dá jeito a escrever. Se acaso for canhoto, será diferente então. Eu escrevo com a mão esquerda ao pé do coração. Se ainda assim no fim continuar a baralhar, é só fingir que escrevo e só posso acertar. Pois escrevemos sempre assim, vamos da esquerda para a direita. Eu já não me atrapalho mais, tenho uma pista que é perfeita. E mesmo ao espelho e sem virar, já não vou ter que duvidar. Eu sei que assim fico ao contrário, os lados vou então trocar. Esquerda, esquerda, direita, direita. Esquerda, esquerda, direita, direita. Muito bem, meninas, agora vamos todas para a esquerda. E agora todas para a direita. E outra vez para a esquerda. E mais uma vez para a direita. A esquerda e a direita preciso distinguir, e para não me enganar vou ter de descobrir um truque que me ajude a nunca me esquecer. É com a mão direita que dá jeito a escrever. Se acaso for canhoto, será diferente então. Eu escrevo com a mão esquerda ao pé do coração. Se ainda assim no fim continuar a baralhar, é só fingir que escrevo e só posso acertar. Pois escrevemos sempre assim, vamos da esquerda para a direita. Eu já não me atrapalho mais, tenho uma pista que é perfeita. E mesmo ao espelho e sem virar, já não vou ter que duvidar. Eu sei que assim fico ao contrário, os lados vou então trocar. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita, direita, direita. Muito bem, vamos lá meter estas meninas na ordem. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois, esquerda, direita. Um, dois, esquerda, direita. E aprendeste o que é a esquerda e a direita? Aprendi, sim, senhor. Não Agora sabias? vamos usar a... Eu não, Porquê? porque é difícil. Não, Só com uma pedra na mão. E depois também depende de quem põe a pedra na mão. Pode-se enganar também. é estranho. A gata borralheira. Era uma vez uma jovem que era muito bela e atraente. O problema é que a sua madrasta, uma mulher muito invejosa e orgulhosa, obrigava a vestir-se como se fosse uma mendiga e tratava-a como uma criada, entregando-lhe todas as tarefas domésticas. A pobre menina tinha sempre tão mau aspecto que as suas meias irmãs lhe deram o nome de Gata Borralheira. Gata Borralheira, onde está o meu pequeno almoço? Gata Borralheira, passaste os meus vestidos a ferro! As duas meias-irmãs, que eram tão más como a sua mãe, passavam todo o dia a dar ordens e a fazer a vida negra à pobre rapariga. E as coisas pioravam quando receberam um convite para ir a um baile no Palácio Real. A gata borralheira também desejava muito ir a esse baile, mas a sua madrasta não deixou. Como é que podes ir ao baile se nem sequer tens um vestido? E além disso, o que faria uma maltrapilha como tu no Palácio Real? E foi assim que, quando chegou a noite do baile, a jovem viu partir as três irmãs com os seus melhores vestidos, enquanto ela chorava inconsolável. De repente, uma luz iluminou tudo, e uma personagem simpática apareceu em cena dizendo: Para de chorar, que está aqui a tua fada madrinha. Vejamos o problema. Queres mesmo ir a esse baile? É o que mais desejo.
disse a jovem. Oh, minha filha, isso para mim e para a minha varinha de condão é canja. Primeiro precisas de uma carruagem. Esta abóbora vem mesmo a calhar. Estes caracóis serão uns cavalos muito velozes. E estes pirilampos vamos transformar-se nos pajens reluzentes. E mais, o que é que nos faz falta? Ah, sim, o vestido. Aqui vai. Não acredito que esta noite haja no mundo alguém tão belo e radiante como tu. Agora diverte, mas regressa antes da meia-noite, porque toda esta magia termina à meia-noite em ponto. Quando a gata borralheira chegou ao baile, o príncipe ficou tão impressionado que já não quis dançar com outro jovem sem ser ela. Todas as outras presentes a olhavam com inveja, principalmente a madrasta e as suas filhas, que não deixaram de pensar por um momento que aquela desconhecida lhes lembrava alguém. De imediato, um relógio bateu à meia-noite. A gata borralheira lembrou-se então do aviso da fada. Lamento, Alteza, tenho de ir embora, e já! E de seguida abandonou o salão do baile tão depressa que o príncipe nem teve tempo de reagir. E ainda que quisesse ir atrás dela, a única coisa que encontrou foi o sapato de cristal que a gata borralheira tinha perdido quando fugia. Mas tinha ficado tão enamorado da misteriosa desconhecida que no dia seguinte mandou ler em todo o reino um pregão. O príncipe casar-se-á com a jovem a quem sirva o sapato de cristal. O missionário foi experimentando o sapato de casa em casa. As meias-irmãs da gata borralheira tentaram calçá-lo, mas era impossível que servisse nos seus enormes pés. Pelo contrário, quando a gata borralheira experimentou, o seu pé entrou no sapato sem o menor esforço. O príncipe tinha por fim encontrado a jovem por quem se tinha apaixonado. Poucos dias depois, o casamento celebrou-se com grandes festas, às quais assistiram felizes todos os habitantes do reino. Ou melhor, todos, excepto 3. Vitória, Vitória, e acabou-se a nossa história. Vitória, Vitória, como é que acaba a nossa história? Então acaba que a gata borralheira casou com o príncipe, não estavas atento. Não estavas atento à história? Não, eu tenho várias perguntas para te fazer dessa história, mas meu Deus. qual é a moral da história? Olha, a moral da história é que vamos já embora, que é para não ouvir perguntas. Não, estou a brincar. A moral da história é que nem sempre a pessoa, como é que eu ia dizer isto? Aquela pessoa que nós metemos num canto, não é? Temos que dar valor, porque a pessoa foi valorizada. Neste caso, a nossa gata borralheira era maltratada pelas irmãs e pela madrasta, e no fim, quem é que ficou bem? Quem ficou? A gata borralheira. Eram irmãs. Aqui diz meias irmãs. E como é que é possível ter meias irmãos? Ela tinha duas meias irmãs, portanto, a parte de baixo ou a parte de cima? Eu tenho uma teoria. É o lado direito ou esquerdo, depende do lado melhor. O meu irmão, por exemplo, então, é o lado melhor. Então, uma pessoa que tenha 2 irmãos. No caso da gata borralheira só tem um. Tem 2 meios-irmãos. 2 meias-irmãs. Só tem uma irmã. Exatamente. Só como tem é que uma... aparecem 2? Então cortamos ao meio e juntamos as peças. É que essa coisa de meios-irmãos faz-me um bocadinho de confusão. Eu vou explicar. É que esta história já é muito antiga e nesse tempo as pessoas diziam que eram meias-irmãs, meios-irmãos. Agora é que não há nada disso. Pronto. Há o irmão preto, o irmão branco. E depois se tiver 5 irmãos, são 3 irmãos... E meio. Não. E meio. E meio. E tem um meio... Depois, isso é um bocadinho confuso. Não é? Não penses. As crianças não fazem essa pergunta. Não. Pelo menos até agora ainda ninguém fez. Não. Só os adultos loucos. Os adultos é que dão complicam, ênfase. Exatamente, complicam e dão ênfase a essa parte. Então nós tínhamos uma menina que era maltratada pela família. Sim. E 2 hoje em dia acontece. Irmãs muito feias.
Até podiam ser bonitas, mas só por a tratarem Eram mal eram feias, eu já feias. vi o livro. Ah, pronto, eram feias, muito feias. Já leste o livro, como é que viste que elas eram feias? Porque tinha bonecos. Ah, pronto, então eram mal desenhadas. Ok, eram feias, pronto. Portanto, elas tinham era ciúmes da outra. Exatamente, isto acontece no nosso dia a dia, tanto com as crianças, tanto com os adultos, isto serve para toda a gente. Em Há sempre todo alguém. lado. Há sempre alguém com inveja e a querer nos estragar a felicidade e a querer estragar o nosso dia Mas não e a consegue. querer estragar o nosso trabalho. Não consegue se nós não deixarmos. Pois nós não, mas está em nós não deixar. E exatamente, está em nós. Na nossa Está em nós sermos umas gatas borralheiras e no final aparece Ser um uma príncipe. Cinderela. Ou um príncipe ou podem ficar solteiros o resto da vida e viver felizes. Isso é cada um opta por aquilo que quiser. É que os príncipes também são muito complicados. É, por isso é que mais vale ficar Depois sozinho tens e viver paparazzis felizes para atrás deles. Exato. E não sei quanto. É muito chato. É muito chato. Essa vida real é assim um bocadinho. Por acaso eu real não da dava para realeza, isso. não é real da realidade. Olha, e eu ser da família real, não é? E andar de calças de fato de treino e ténisinho. Não dava. Pois não, tinhas que andar. Tinha que andar cabelo esticadinho e tudo com maquilhagem. Todo... Olha, e eu a fazer isso todos os dias. Deus me livre. Não. Pois. Só Mas são... elas também depois acho que têm criadas, fazem isso. Ainda pior. Mandam um clone. Eu nunca gosto. Exato, só se for isso. Um clone. Não, ainda pior. Uma pessoa tem que estar ali sentada na cadeira à espera que... Não. Não. Então, e para a semana que história é que vamos ter? Para a semana vamos ter uma surpresa, Ana. Outra vez? É. Qual é a surpresa que ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu? Não. Não, para a semana eu já sei qual é a história, mas não te vou dizer, obviamente, e trago uma pequena surpresa para ti e para toda a gente, portanto não vais saber também. Não te conto nada. E sabes qual é o tema do próximo programa? Sei. Qual é? É aquilo que vais dizer agora. É surpresa. Ah, o tema é surpresa? É. Ah. Já Surpresa. sabias? Surprise. Não, é o luar dos poetas. Ah, ok. Pensava que era mesmo surpresa. Podes escrever um poema. Ah, posso. Seria uma grande surpresa. Seria uma ideia. Olha, e acho que alguém Já está tentei. a perguntar como é que vai a história do submarino. Quem é que perguntou isso? Eu. É surpresa. Pumba. E puma. Mas eu acho que há alguém do outro lado também interessado nisso. Também é surpresa para alguém do outro lado. Olha, mas cá para mim o submarino desapareceu no oceano e agora nem não sabemos dele. Precisamos de um GPS marítimo? É? Mas tens aí o submarino, Aquático. está aí mesmo ao teu lado. Ah, pois Hoje até são estás- dois. Olha, são dois submarinos que são amigos, vão se juntar. Não, Não. pois já não sei qual é que é a minha garrafa, qual é que é. Estão as duas ainda intactas, portanto, Então, ainda podem misturar as garrafas. mas os submarinos hoje ainda não ficaram. Pronto, tens que abrir espaço aí aos... Mas eu tenho aqui Tenho. uma. Está cheio, por isso ainda não posso inventar a história. Ainda está cheio. Mas já escreveste? Não. O meu livro, isto agora brincando aqui com o título do nosso convidado de hoje, vai ser. Como é que é o título do livro? O que a minha caneta escreveu. Pronto, a mim vai ser o que o meu teclado escreveu. Portanto, ainda não escrevi nada. Ele é que vai escrever por ter mim. que escrever sozinho, até claro. Exato. Eu dito e ele escreve. Acho que tens que. Tem que arranjar uma triada? Esperar Há sentado. alguma. Olha, vou fazer um pedido. Eu tenho pedido de chocolates, tenho pedido de ténis. Os ténis ainda não apareceram. Mas hoje vou pedir se há aí alguma gata borralheira para me escrever a história. Eu tenho 3 gatas lá em casa. Tens? Alguma escreve? Elas costumam estar ao pé de mim a ler. Devem estar a aprender a escrever. Ah. E às vezes tentam ir para cima do teclado. Então tive uma ideia. Quando elas aprenderem a escrever, sai a minha história. Ah, espetáculo. Mas olha que a Lara está muito perto de saber escrever. Tá. Mas o pelo não lhe permite. Só que agora há 2 malandrecos que lhes roubam o lugar, porque já não são só 3, são 5. Pois é. 5 gatos. Não, Gatos, gatas. 3 gatas e 2 gatos. E faz não digas o favor. nome, senão vais-me ouvir. Digo sim, senhor. Como é que se chamam os meus gatos? Pita, Nikita, Lara, Tobias e Pirúcia. Gácio.
Piruças e Miúdo, porque ela tem Tobias e Garfield. os nomes dos gatos. Não. E a Nikita era choca-pique, portanto já estou a dar o braço a torcer num. Nos outros dois já não dou. As pessoas devem estar a dizer, coitadinho, que é por um nome choca-pique com um gato. Não, as pessoas estão a dizer, ela tem mesmo criatividade. A minha mãe é que me corta a criatividade, é verdade. O próximo gato vai ser submarino. Não quero mais nenhum gato. Olha, um gato submarino. Please. Bom, Isso é a Lara. Olha, bom. adeus, até para a Já me está a semana. despachar? Pronto, até para a semana. Então o relógio não para. Hoje temos um convidado que E é o temos M&M's. Não sei se já tinha ouvido, mas é o M&M's. Manuel Machado. Exatamente. Tá Vou-me despedir, não é? É. Então até para a semana, sem submarino, porque o submarino agora está de férias, está com bem? surpresas. E com surpresas, sim senhor. Então adeus. Adeus, muitos beijinhos, abraços e muitos palhaços. E não chamas amiguinhos? Não chamo porque eles já cá estão. Dizes sempre amiguinho. Ah, pronto, ok. Então, beijinhos, abraços e muitos palhaços para todos os amiguinhos e amiguinhas. Então adeus. Adeus. Dá-me um abraço que seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que o nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto, tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Dá-me um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar, que eu já estou perto. Abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. Quando possas, dá-me outro abraço. O som não chega. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Certo, já me venci pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço. Estando longe. 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 6 é 12, que é 10 mais 8. Qual matemática? 93.5 e 100.6 FM. É a Rádio Voz de Alenquer.
Livro Aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E estamos de volta, são 22 horas e 35 minutos. O tempo por aqui passa muito, muito rápido. Portanto, hoje, como disse há pouco, temos connosco o autor, o poeta Manuel Machado. E quem é Manuel Machado? Nome literário de Manuel Jorge Machado Barqueiro, nascido no Porto por mero acaso, criado em Luanda, Angola, vivido em Lisboa, respira em qualquer sítio do mundo. Bancário de profissão, mas já reformado, atualmente voluntário e cuidador por devoção sempre em defesa dos séniores. É terapeuta de Reiki e dedica-se com um forte fascínio pelas filosofias budistas, com participação em 5 antologias e uma coletânea de memórias. Primeiro livro de poemas editado, O que a Minha Caneta Escreveu, pelas edições Vieira da Silva, na recente coleção Status Quo, cujo lançamento será no dia 7 de outubro de 2017, em Lisboa. Daqui a pouquinho vamos contar muito mais sobre este livro, sobre este primeiro livro e este lançamento. O Manuel Machado está connosco desde o início. Aqueles que estão a ver o vídeo já perceberam isso, e como é normal, só nesta altura é que nós falamos com o nosso convidado assim em direto. Olá, boa noite, Manuel. Olá, obrigada boa noite, Ana. por teres boa noite, aceito. Cátia. Boa noite. Vês como é que se faz? Vês, aprendeste? Aprendi. Obrigada por teres aceito o convite a estar aqui na Rádio Voz de eu Alenquer e no agradeço. Livro Aberto. Muito obrigado. É um prazer, até porque temos mais coisas em comum, temos a poesia e não só. Conhecemos-nos recentemente, mas nada acontece por acaso, eu acredito nisso, e será o princípio de uma boa amizade. Esperemos que sim. Manuel, nascido no Porto, por acaso, criado em Luanda, Angola, e vive em Lisboa, respira em qualquer parte do mundo. Portanto, qualquer parte do mundo é boa para se viver, certo? É o melhor que nós levamos dessa vida. É aquilo que nós... O conhecimento que tomamos de outras civilizações, de outras sociedades, de tudo mais que nos rodeia, para nós não nos cingirmos apenas ao nosso núcleo e à nossa cultura, à forma como nós nos habituamos. Felizmente, não tanto agora, mas felizmente eu já andei por muitos e bons sítios, de maneira que dou muito valor àquilo que não só ao que temos cá dentro, porque é importante também nós conhecermos o que temos cá dentro, mas dou muito valor ao conhecimento de outras culturas e de outras formas de estar e de pensar, e tudo isso nos ajuda a crescer. Tudo é um crescimento. Assim, valorizar o que é nosso e conhecer depois fora um pouco. Bancário de profissão, mas já reformado. Falávamos há pouco, começaste a trabalhar muito novinho, não é? Comecei. Eu fui nadador de competição e já não me lembro muito bem, mas talvez com 16 anos, não sei até se já teria os 16 anos, resolvi dizer aos meus pais que não queria continuar a estudar. Foi uma coisa que depois fiz já em adulto e já como bancário, mas naquela altura, irreverências de juventude, resolvi dizer que não queria estudar mais. E os meus pais, que também trabalhavam, disseram-me: não queres estudar, tens que ir trabalhar. Mas não deram qualquer passo para que eu
para me arranjarem fosse o que fosse, Não impuseram. Não incentivaram em absolutamente nada. Eu é que, como estava com aquela ideia fixa, um dia cheguei à piscina e disse ao pai de uns amigos meus, perguntei-lhe se ele me arranjava emprego. E ele disse, mas é juízo, vai, mas é trabalhar, que com essa idade tu vai, mas é estudar, não é trabalhar, tu vai, mas é estudar. E eu disse, não quero, não me apetece estar a estudar, não me apetece estar a ir para as aulas. Está bem. Aquilo passou-se, mas eu também não liguei muito. Passado uns tempos, o senhor disse-me para ir ter a um determinado sítio e eu fui. Era a fachada de uma dependência do antigo Banco Pinto e Souto Maior, em Luanda, e fui ter com um determinado senhor, com quem ele me tinha mandado ter, e eu falei com o senhor numa sexta-feira e comecei logo a trabalhar na segunda-feira a seguir. Quando cheguei a casa, os meus pais ficaram embasbacados, porque, coitados, um filho com 16 anos ou pouco menos tinha começar a trabalhar e ir já trabalhar para o banco, de maneira que eles ficaram assim um bocado atrapalhados, mas eu fui. Eu só vim a descobrir quem era esse senhor um mês depois de estar no banco, porque eu fui trabalhar para uma secção de letras e era eu. E lembro-me que ainda nos primeiros tempos ia de calções para o banco, porque não, eu tinha 16 anos, eu ainda ia, nos primeiros meses acho que ainda fui de calções para o banco. E era eu que fazia o transporte de umas propostas que havia de letras que os clientes entregavam ao balcão e depois era necessário alguém ir levar à direção do banco para porque estamos a falar de uma altura em que não havia e-mails, era tudo em papel. Era 1970, 71, 72. Era a máquina de escrever tudo. E o papel. E passado um mês de eu andar a fazer aquele transporte e de já estar a habituar-me, um dia eu entro na direção e perguntei, e ouvi uma voz conhecida, e perguntei à secretária da direção, disse-lhe que conhecia aquela voz e ela disse, sim senhor, é o senhor Parreira de Abreu. E eu fiquei assim um bocado aflito, porque nunca pensei que esse senhor fosse um dos diretores do banco. Fiquei a saber naquele dia, por isso eu devo a esse senhor o eu ter sido bancário e o eu ter-me reformado tão cedo, porque eu com 50 anos já tinha 35 de serviço. De maneira que aproveitei uma fase em que houve a possibilidade de passar à reforma, mesmo com 35, não chegando aos 65 de idade, nem que eu com 50 anos já estava reformado. E como não sou pessoa de ficar parada, comecei a mexer para outras atividades. Com outras atividades. O voluntariado, portanto... Eu já fazia, agora não faço tanto, perdão, não faço tanto, mas eu já fazia voluntariado há quase 30 anos em Oncologia. E na sequência do voluntariado perguntaram-me se eu não queria integrar equipas de apoio a idosos. E eu aceitei. Estamos a falar de apoio domiciliário. Apoio domiciliário. De maneira que, como infelizmente já tinha a experiência em relação à minha mãe, porque a minha mãe ficou acamada pouco tempo antes de falecer, ficou acamada e fui eu que tratei dela, porque eu era o único filho que vivia em Lisboa e fui eu que tratei dela, de maneira que houve até assim um certo constrangimento da parte dela por ser eu a tratar dela, e eu, como brincávamos sempre, muitas vezes disse-lhe, tantas vezes me deu bem, agora chegou a vez de lhe dar bem assim. Começámos a entrar neste jogo de ser e de estar, e eu fiz isso quase durante 2 anos, porque
que ela infelizmente depois teve que ir para um lar e foi para o Porto. Mas eu depois, como já tinha tido essa experiência e tinha gostado, resolvi aceitar o desafio. E estive, até há relativamente pouco tempo, a trabalhar numa instituição em Lisboa, de apoio domiciliário porta a porta. Fiz algumas formações ligadas à doença de Alzheimer, e depois também algumas de Parkinson e de esclerose múltipla. E atualmente já não estou na instituição, mas continuo a fazer apoio, mas particularmente. Porque existem muitos idosos nas suas casas. Cada vez mais. Que, além do cuidado físico, precisam do cuidado psicológico, do carinho, da atenção, de alguém que fale, alguém que ouça. Porque às vezes dá-se muita importância ao cuidar do corpo, mas essencialmente também é necessário cuidar. A sociedade ainda não está preparada, ou ainda não acordou para a realidade para a qual já há estudos, mas que ainda não acordou para ela. Nós, em 2050, vamos ter 80% da população idosa. E, infelizmente, a sociedade não se está a preparar, nem as pessoas se estão a preparar para essa realidade. As famílias hoje em dia são, a maior parte das vezes, de filhos únicos. Enquanto nós tivemos avós que nos ajudavam, os pais, a tomar conta de nós, e nós ainda vamos tendo alguns pais a ajudar, ou alguns avós a ajudar, mas com estes filhos únicos eu não sei o que é que vai acontecer. Sim, e a sociedade há um tempo atrás, as mulheres não trabalhavam, estavam em casa. A maior parte das senhoras não trabalhavam, e como não trabalhavam, havia essa possibilidade. A possibilidade de darem hoje o não. Apoio. Hoje em dia quase toda a gente tem uma vida. Trabalha, de maneira que hoje em dia é um bocado mais complicado. E de maneira que as pessoas sentem-se um bocado... eu, por experiência, sei que as pessoas se sentem um bocado abandonadas. E abandonadas, muitas das vezes, eu, infelizmente, durante 7 anos, fiz apoio domiciliário em zonas problemáticas de Lisboa. E assisti a muita coisa. As pessoas, e nós temos, quase todos nós temos noção disso, há os conflitos de gerações. As pessoas, não por serem dos bairros pobres, mas pela mentalidade e por educação, são pessoas que não estavam habituadas ou não estão habituadas a dar importância ao idoso. O idoso é uma pessoa que deixa de, a partir de uma determinada altura, e que pensam eles que ele está a ser dependente, acham que já é um estorvo. Que é um peso. É um estorvo. Ao contrário das culturas essencialmente asiáticas e os chineses... As orientais. Uma das razões que me leva ainda hoje a estar a trabalhar é precisamente isso. E aquilo que eu tenho constatado no meu dia-a-dia, do apoio domiciliário. O grande mal dos reformados é precisamente a situação de reforma e o eles agarrarem-se ao chinelo e à televisão. A maior parte, as pessoas não se apercebem disso, a maior parte dos problemas que têm de AVCs, de problemas cardíacos e tudo isso, é da inatividade que eles têm após a reforma. E as pessoas não o deviam ter. Deviam continuar ativas dentro das suas possibilidades, devia-se-lhes dar a possibilidade da continuidade de uma atividade. Mas não sei se calhar devido
às situações políticas que nós temos atravessado. As pessoas têm todo o desejo de ir para a reforma e querem trabalhar, mas depois querem descansar. Sim, e depois envelhecem, porque sim. no fundo o envelhecer está em nós. Sim. Claro que se perde algumas capacidades motoras, mas nós, a reforma e o ansiar, eu se calhar já anseio um bocadinho a reforma para ter mais tempo para fazer as coisas que me dão prazer. Claro. Não para calçar o chinelo. Sim. Mas infelizmente a maior parte das pessoas... Até porque muita da nossa sociedade, não sei se estarei errada, mas esta é a minha opinião, está muito vinculada ao trabalho, tarefas domésticas, e depois quando vão para casa não têm o trabalho, fazem... A maior parte das pessoas não tem incentivos noutras áreas. Porque todos nós temos uma área em que sabemos fazer qualquer coisa, em que... Sim. Mas isso é uma coisa que me incentiva, é eu andar constantemente à procura de coisas para fazer além daquilo que eu estava habituado a fazer. Eu lembro-me, por exemplo, quando nos anos 80 e que andava a estudar, eu lembro-me de ter 3 empregos. Eu tinha o emprego de bancário durante o dia e depois saía e ainda tinha mais 2 empregos. Já ouvi esta história há bem pouco tempo. Olha, temos aqui testemunhos. Peço desculpa, temos aqui testemunhos. A Maria Antonieta Oliveira, um grande beijinho, Antonieta. Um beijinho, Antonieta, para ela. Comecei a também trabalhar aos 16 anos e o nosso querido poeta Graciano Casquinha diz: aos 13 já carregava melões para receber uns tostões. Nessa geração era normal. Hoje nós às vezes aos 13 anos, meu rico filhinho, não pode acartar um prato sequer porque... E nós somos os culpados de termos os filhos que temos hoje. Porque os protegemos até à última instância. 18 anos tem que lavar a louça, quando eles coitadinho. querem ou quando precisam de ter asas para dar um passo ou para dar um voo, estão ainda muito inseguros. Não conseguem dar. Estão muito e nós inseguros. somos os culpados disso. Aliás, ainda ontem eu vi uma palestra exatamente sobre isso, que nós culpamos as gerações de hoje, essencialmente, com os jovens, mas quem é que formou os jovens? Sim. Às vezes aquela super proteção que nós vamos tendo, mas pode ser que as coisas vão mudando. Manuel, e o gosto pela poesia, o gosto pela escrita, quando é que a caneta começou a escrever? Há muitos anos. Infelizmente tive mudanças de vida, mudanças de casa, avarias de computadores, e houve muita coisa que eu perdi. Eu admiro as pessoas que conseguem decorar o que escrevem. Eu não sei nada e já tenho dado por mim a ler coisas que eu sei que fui eu que escrevi porque estão assinadas. Não reconheces de imediato quando começas a ler? Não. Sei que são minhas porque, como tu sabes, este vai ser o primeiro livro que vai ser editado, ou que está editado, mas eu tenho muitas coisas escritas que às vezes dou por mim a lê-las, digo assim, mas em que circunstâncias é que eu escrevi isto? Porque a minha escrita muitas vezes sai instantaneamente. Normalmente de manhã acordo, tomo um pequeno almoço e depois sou capaz de me sentar no sofá e é capaz de... Em computador ou em caneta? Não, em caneta. Eu escrevo tudo em caneta. E depois é que passo para o computador. Há uma química diferente. Eu também tenho... Quantos cadernos é que eu tenho? Não, mas eu escrevo Ela tudo. fez assim. Eu faço e chego a deitar folhas fora e depois volto outra vez a escrever e pronto. E houve muita coisa que eu perdi. Recomecei a guardar, a imprimir, já precisamente para evitar que as coisas se perdessem, há relativamente pouco tempo. De maneira que o prazer da escrita já vem de há muito tempo.
Há muitos conhecidos e amigos meus que diziam e costumavam dizer: opá, isso tu afinal tens jeito para escrever, põe isso cá para fora, não estejas a guardar isso só para ti. De maneira que, olha, surgiu a oportunidade agora. Mas o não querer mostrar é porque se calhar há algum receio da crítica. Se calhar um bocado o receio da crítica. Era mais isso. Sim. Porque acho que quase todos somos avassalados um bocadinho por isso. Eu não me sinto poeta. Aliás, eu costumo dizer, e o meu livro começa precisamente com um poema que diz: eu não sou poeta. Porque eu intitular-me poeta, acho que não digo que seja uma ofensa para aqueles que eu considero de facto poetas. Mas eu não me considero como poeta. Eu escrevo. Aliás, quando me refiro aos meus escritos, eu nunca digo os meus poemas. As pessoas com quem lido diariamente e que sabem, ouvem-me sempre dizer, mesmo em mensagens e tudo, ouvem-me muitas vezes dizer o meu escrito ou os meus escritos. Nunca me ouviram dizer os meus poemas. Só agora, depois da edição do livro, é que acho-me na obrigação de dizer o meu poema, porque até agora não tenho tido necessidade ou não sinto necessidade disso. A conotação poeta acho que não cabe a nós próprios. Não, os outros é que nos classificam como tal. O leitor é que poderá dizer se é ou não. E a edição deste livro vem fechar um ciclo. Tudo quanto eu tinha de escritos, não tudo, porque neste livro não couberam todos os escritos que eu tinha, porque o livro tinha uma paginação limitada, como tu sabes, de maneira que houve necessidade de tirar uma dúzia ou uma quinzena de poemas que lá estavam. E de maneira que há algumas coisas que ficaram por editar, mas a intenção era fechar um ciclo. E ao fechar o ciclo é entregar ao público ou a quem o lê e entenderem o que quiserem entender daquilo que está escrito. Do que é e eu esquecer-me daquilo que existe. Nós estamos a falar de um livro. Portanto, que eu penso que o Manuel Machado é o autor que se inicia nas edições neste livro. Penso que todos os outros não. Não sei. A minha primeira edição. É a primeira edição. A minha é. Portanto, nós estamos a falar. A Antonieta não é, tu também não és. A Maria Carvalho também não. Eu não sei os nomes todos de todos. Talvez. Não sei se a Natália é o primeiro, mas penso que não. Não, Natália não é seguramente, que eu conheço. As outras duas autoras eu não sei. Eu não sei se será a primeira, mas eu penso, não me lembro eu penso do que não. Nome, mas pode ser que o Emanuel ainda nos ligue e que fale um pouquinho mais. E que esclareça esta parte. Portanto, nós estamos a falar da coleção Status Quo, de Edições Vieira da Silva, que são 7 autores, livros individuais, portanto, não é uma coletânea, é uma coleção de livros individuais com 7 autores. O número 1 da coleção é a Maria Antonieta Oliveira, e nós já falamos aqui que ela esteve em junho aqui, que iria estar na Feira do Livro, e estivemos todos lá. Lá o número 2 é o Manuel Machado, o que a minha caneta escreveu. Portanto, são 7 autores, 7 livros, com 7 temas, e era limitado exatamente por isso, porque eram livros de bolso em que iria até às 60 e muito poucas páginas. O coordenador da coleção, o Emanuel Menino, teve necessidade de retirar ou de fazer uma escolha do que é que poderia tirar para não. Tenho por acaso até aqui que eu só me apercebi que não tinha sido editado já depois do livro editado.
Ou já depois de ter o livro fisicamente, é que porque percebi que ele foi que o para a Pena que não Feira foi. do Livro, não teve a coleção toda, mas eram 4 livros que estavam na Feira do Livro no dia 17 de junho, se não estou enganada na data. Este será o primeiro livro a ser lançado da coleção, pelo menos pelo conhecimento que eu tenho. E o relógio diz que nós temos que nos calar e que vamos ter que ouvir o bloco publicitário das 23 horas e voltamos logo de seguida para falarmos muito mais sobre este tema e sobre a poesia de Manuel Machado. Onda, todos nós temos uma grande paixão. Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. E foi mesmo um breve intervalo. Continuamos por aqui com o nosso livro aberto das segundas-feiras. Hoje a emissão 107. Renova os votos de uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem. Bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. E hoje este programa, esta página do nosso livro aberto, recebe o poeta Manuel Machado. E temos estado por aqui à conversa sobre a sua história de vida e sobre os seus projetos. Ainda nos lembramos onde é que íamos? Claro que sim. Sim. Íamos aqui na coleção e deste ser o primeiro livro. O primeiro livro a ser editado. A ser editado. Portanto, este é um projeto do Emanuel Lumelino, um projeto coordenado pelo Emanuel Lumelino, das edições Vieira da Silva. O lançamento deste livro vai ser... Dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro. Às 16 horas. Às 16 horas. Na Biblioteca Museu, que pouca gente conhece, mas o nome da biblioteca é Biblioteca Museu Resistência e República. Ou República Resistência. Nem eu, às vezes, sei dizer o nome certo. Rua Alberto Sousa 10A, Lisboa. Sim. Nós depois vamos passar a divulgar isto também, o evento, não é isto? Este evento no nosso livro aberto, mas desde já os nossos ouvintes ficam convidados a estarem presentes. Quem irá fazer a apresentação deste livro é Alice Vieira. Sim. Portanto, uma autora portuguesa já bastante consagrada, uma poetisa, e que também tem um bocadinho da tua área, não é? Tem, sim, senhor. Agora apanhaste-me distraída. Eu disse que isto hoje está em modo... Sim, tem. Uma autora que também escreve para o público e tem muitos bons livros. Sim. Tem muitos e bons livros. É isso que querias dizer? Era. O que é que eu disse? Tenho que ir dormir, pronto, já percebi. Está bem. Boa noite. Não, ainda fico. Ainda ficas? Ainda fico. Portanto, eu tenho o convite aqui em mão e temos aqui, portanto, o convite é assim, não sei se na câmara se consegue ver bem, portanto tem o convite, o local, quem é que vai apresentar, a capa do livro de O que a Minha Caneta Escreveu, de Manuel Machado, e depois aqui por trás temos sentires. Eu quis personalizar um bocado os convites. Como tinha muitas pessoas a quem enviar o convite, tanto por via correio como a quem entregar, porque entendi que era minha obrigação, senti-me na obrigação de entregar pessoalmente. O que é que eu me lembrei do convite que as edições Vieira da Silva me enviaram? Eu fui aos poemas que não tinha sido possível editarem e encontrei esses sentires, porque havia um sentires 1 e o sentires 2, e eu então resolvi pôr no verso do convite esses dois poemas. Que fica aqui a sugestão: o livro não tem marcador,
portanto, poderá vir a servir de marcador para o... Mas no dia do lançamento vai haver uma surpresa. Pronto. E qual é a surpresa? De maneira que a intenção é mandar também isso para a direção das bibliotecas. Para a direção das bibliotecas municipais. E acaba por ser, além de um convite, que às vezes os convites são descartáveis, porque passa a data e eu normalmente até guardo, quando me dão em papel... e nesse tamanho até serve para ser marcador. Sim, era isso que há pouco esse também serve de marcador, a ver. Com esse tamanho serve para marcador. Estes sentires, em cada esquina dobrada, rua passada e becos recônditos, cruzo-me constantemente com gentes comprometidas em busca de amantes descartáveis, prazeres efêmeros, tudo oposto ao meu desejo, à minha insânia busca. Este é o sentir 1. E o sentir 2 pode ser na voz do Manuel Machado? Pode. Aqui, está na minha mão. Pode. O sentir 2. Esgueiraste por portas entreabertas, sem beijos doces, amargos de hálitos matinais. Abraços fortes, aconchegantes e reconfortantes. Espaço vazio, mente cheia, corpo descansado, sentem já a ausência dos beijos ardentes, abraços envolventes e carícias prazerosas. Muito bem. Portanto, como veem, um convite bastante original, bastante criativo e que nos deixa sentires para guardar. Portanto, a intenção era essa. 2 poemas, porque normalmente às vezes é descartável o convite e ficam. Portanto, dia 7 de outubro, às 16 horas. Às 16 horas, Biblioteca Museu República e Resistência, Rua Alberto Sousa, 10A, Lisboa. Posso adiantar que é nas traseiras do Hospital Santa Maria, em Lisboa, mesmo ao lado do Sana Metropolitan Hotel. Pronto, fica aqui a referência. Mais próximo, depois num programa mais próximo, eu irei falar sobre isto com todo o prazer. E quem sabe eu consigo estar presente. Inicialmente achava que não ia conseguir, mas se calhar até vou conseguir. Terei todo o gosto. Porque isto às vezes eu não acredito em acasos, mas os acasos vão acontecendo e as coisas mudam. Uma coisa que estava marcada há imenso tempo, se calhar vai-me facilitar, e por outra razão, não é pelo lançamento deste livro, mas sim por outras circunstâncias em que acaba por me dar de dia, me disponibilizar a poder estar, e será com todo o gosto que o farei. Sobre este livro, aqui na parte de trás também temos aqui um texto, portanto é a sinopse do livro. Sim. E o Manuel a ler é muito melhor que eu. Os nossos ouvintes também gostam de ouvir os autores. Na sinopse, o que está escrito na contracapa do livro é, ao fim e ao cabo, uma sinopse. É o resumo daquilo que eu pretendi fazer com este livro. E que diz o seguinte: há quem guarde as memórias e quem necessite relembrar histórias para colocar pontos finais no passado. O que a minha caneta escreveu é uma forma de encerrar algumas histórias, relembrar outras com saudade e retornar a locais do passado que a memória foi incapaz de apagar, numa viagem com muitas viagens dentro, sem distâncias nem tempo. Muito bem. Portanto, esta é a sinopse, portanto é a abertura do apetite para este livro. Eu vou abrir a linha e quem sabe o Emanuel nos liga e tenha aqui seu pioneiro 263718822, porque ele é o padrinho destes livros todos. É verdade. Portanto, destes 7 livros desta coleção. O incentivo da coleção. Sim, foi ele que formulou os convites aos autores. Eu pessoalmente assumo, entrei porque foi o Emanuel que me convidou e... portanto, gostaríamos de o ouvir, como a todos os outros. Não se esqueçam que hoje é para falarem do nosso autor.
temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E os meus desejos são uma ordem, é isso? Já todo o auditório sabe isso. Pois, todo o auditório sabe isso. Eu estou a falar com... Emanuel Lomelino. O nosso chefe. Não é o chefe, é o coordenador. É o coordenador, eu brinco com ele. Olá, Emanuel, boa noite. Viva, Emanuel. Estás bem? Um abraço. Outro para ti. Emanuel, tu és aqui o responsável disto tudo, entre aspas, estou a brincar. Aí até podes tirar as aspas. Tira as aspas? Tira as aspas, porque da coleção sou responsável por ela toda, pelo bom e pelo mau. Pronto, mas é o bom que nós queremos falar aqui hoje. E é por isso que eu liguei. E nós temos aqui, há pouco estávamos aqui a falar, eu penso que dos 7 autores, o Manuel Machado é a única estreia. É a estreia, pronto. É ele, o primeiro livro é dele. Eu também tinha a sensação que sim. Nós não sabíamos aqui o nome dos autores todos. Se quiseres dizer, eu agradeço. Maria Antonieta Oliveira, Manuel Machado, Ana Coelho, Natália Canais Nuno, Cristina Pinheiro Moita, Maria Carvalho e Ângel Magalhães. Muito bem. 7 autores, um único homem. É um homem entre mulheres. Eu já quando foi da... O único homem não, porque ele também não, faz parte da coleção. autor. Pronto, eu não estava a dizer que tu não és homem, Manuel. Sabes que eu nesse aspecto não tenho problema algum. E já tens essa experiência de eu tirar retratos no meio de muitas senhoras nos eventos e ser eu o único a dizer que lindas que nós estamos. Exatamente, eu sei. Eu não tenho essas famosas fotografias, já há muito tempo não temos fotografias dessas, temos que começar a tirar outra vez. Temos que voltar a aparecer com mais frequência em eventos. Agora na rentrée volta-se outra vez a esse. Voltamos a esse. Que nós tirávamos muitas fotografias e o Emanuel era sempre o homem entre as mulheres. O nosso emplastro. E o arroz doce. Isso é outra história. Essa é outra história. Vá, então vamos à história da coleção. Olha, em relação a este livro do Manel, só ficou uma coisa por dizer. Eu com o Manel temos uma interação de internet já há algum tempo e está praticamente a fazer 1 ano, se não me engano, em que o Manel me pediu para eu fazer o prefácio de um livro que estava a preparar para ser editado. Foi no terceiro encontro dos poetas lusófonos. Exatamente. Em setembro do ano passado. Em que eu acedi, disse que sim, ainda não tinha perspectivas da coleção, fiz esse dito prefácio. Entretanto, surgiu a possibilidade de fazer a coleção e lembrei-me do livro que o Manel me tinha colocado para eu fazer o prefácio. E isto que eu vou dizer agora, nem sequer ao Manel eu disse, mas o facto de a apresentadora, que vai estar no dia 7, a falar sobre o livro do Manel, é a prova provada de que aquilo que eu vi no livro do Manel, se calhar não é tão descabido quanto isso. Porque ter um livro que eu achei que fazia sentido aparecer nesta coleção, ser apresentado por quem vai ser, acho que é... Que é Alice Vieira? Exatamente, uma das maiores honras que podem dar para um coordenador que escolheu uma obra para aparecer numa coleção. É verdade. Portanto, e para que Alice Vieira aceitasse este convite, claro que o conteúdo do livro tem que ser bom. É porque estamos a falar de alguém que não é por amizades que vai fazer apresentações, é pela qualidade daquilo que vai apresentar. Porque estamos a falar de autores que estão num patamar em que estão a dar a cara por outro alguém e não o fazem por qualquer pessoa. Claro. Portanto, isso por si só
garante aos leitores, possíveis leitores interessados em lerem a obra do Manel, da qualidade que está nesse livro. Portanto, um livro que se recomenda. Sem sombra de dúvida. Aliás, a coleção, eu recomendo qualquer um dos números da coleção, e volto a reforçar a ideia que deixei no ar da outra vez que esteve aí a Antonieta. É uma coleção, não obriga ninguém a ficar com a coleção toda, apesar de todos os livros terem a qualidade que hoje em dia, infelizmente, hoje em dia, não é tão comum encontrar nos livros que são lançados. Sendo que o critério de qualidade é como o da beleza, mas o da qualidade ainda... Mas nesta pelo menos, se alguma credibilidade, eu vou dizer isto outra vez e sei que vais protestar, mas se alguma noção de qualidade que eu tenha, esta coleção é exemplo disso. Isto é sobre os meus parâmetros de qualidade. É evidente que não agrada a toda a gente, mas dentro dos meus parâmetros de qualidade, qualquer um destes livros é fantástico. É fantástico, pronto. E tu és o padrinho de todos eles e todos eles se recomendam. Emanuel, diz-me só uma coisa aqui, se calhar fugindo um pouquinho ao tema Manuel Machado, mas envolvendo a coleção e sendo tu o coordenador desta coleção. O Manuel Machado vai lançar o livro no dia 7 de outubro e daqui a pouco eu já vou falar com ele sobre um pormenor de ser a 7 de outubro, que eu penso que sei o que é, mas ele depois irá dizer. Tirando esse, há mais lançamentos marcados? Com data definida não, mas existem 2 datas em novembro que brevemente serão anunciadas, de outros dois livros da coleção. Pronto, nunca serão em simultâneo? A ideia inicial é fazer os lançamentos individuais, cada livro na sua altura, e posteriormente, isso depois terá que ser conversado entre a editora e a disponibilidade de datas dos autores, poder-se fazer aquilo que se tentou fazer na Feira do Livro e que não foi conseguido, que era fazer um género de uma sessão conjunta, uma sessão de autógrafos conjunta. Sendo que juntar 7 autores, se calhar, é assim um feito inédito. Também acho que é complicado, porque é uma questão que isto aí já me ultrapassa como coordenador. E tu tens aí uma agenda muito complicada e depois eu conheço outras pessoas que também têm essas agendas assim, já quase como tu ou pior. Mas é assim, o número 3 da coleção já tem a data definida. Não é do meu conhecimento. Sei que é para novembro, a data exata ainda não me foi comunicada oficialmente. Só oficiosamente? Só oficiosamente. Sim, mas já está oficial. Durante todo o processo desta coleção só digo as coisas quando são oficiais. Exatamente, mas só falta um pequeno pormenor. Em breve haverá, portanto, e temos mais 2. Os outros ainda não sabes quando é que irão ser lançados, certo? Não, ainda não tenho conhecimento da data exata, dos locais, nem das horas. Pronto, isto vai-se fazendo e como são também 7 lançamentos e depois há sempre lançamentos sobrepostos. É de estar sempre a passar essa informação. Essa informação. Portanto, nós vamos acompanhando o Toca a Escrever. O Toca a Escrever partilha bastante com o Livro Aberto, o grupo do Facebook Livro Aberto. Portanto, todas as notícias irão passando sempre por lá. É só uma questão dos nossos ouvintes estarem atentos, certo? Correto e afirmativo. E um poema do Manuel Machado para nos leres? Agora é que me apanhaste, não com as calças na mão, mas com os calções. Não. Exatamente, é mais bermudas. Sem o livro na mão, não é, Manuel? Olha, abri aqui ao calhas e calhou-me aqui. Ele não se atrapalha. Não, nada. Um homem atrapalhado não vai a lado nenhum. Pois não, isso é verdade. E eu abri aqui ao calhas no poema Fábricas, que diz assim: eu sou uma fábrica, todo o ser humano o é. Nela existem 376 secções. Trabalham árdua e diariamente.
Apenas a uma lhe é exigida produção em cada 4 anos. Em determinado mês do ano, o do descanso, pois tem 28 produções. É a 29 especial. Várias maquinetas interligadas ajudam à produção de e só uma máquina. Do alto do seu pedestal, o poderoso criador ordena aos outros fecundadores gestão de iguais instalações. Por vezes maquinetas deficientes produzem estruturas deformadas ou insuficientes de uma ou mais funções, ostracizadas por uns, recuperadas ou melhoradas por outros. Todo o ser humano é uma fábrica. Manuel Machado. Muito obrigado. Muito obrigada pela tua leitura, pela tua participação. Penso que foi esclarecedor. Penso que irás entrar comigo aqui de vez em quando, porque o que for possível e dentro do que for possível os autores virão passando por aqui, dentro da disponibilidade deles e da agenda do programa, que também já vai até novembro agendada, portanto... Isto é sempre feito tudo com muito tempo e com muito... mas será um gosto o Livro Aberto receber os autores desta... E quem sabe um destes dias o coordenador também estar aqui ao vivo e falar ao vivo em vez de ser pelo telefone. Já sabes, é só ordenar. Eu sei. Pronto, os meus desejos são ordens. Mais nada. E Manuel, mais uma vez obrigada. Não sei se o Manuel quer dizer alguma coisa ao Emanuel. Não, quero... Ele já sabe, mas nunca é demais agradecer toda a colaboração e tudo quanto ele tem ajudado para que este meu primeiro filho nascesse, salvo seja. Nascesse com um padrinho e com irmãos. Eu já costumo dizer, já não é a primeira vez que me ouvem dizer que ele é o meu padrinho literário, de maneira que, olha, vais ficar com esse título. Pronto, e está muito bem entregue ao Emanuel. Eu, como coleciono afilhados, não tenho... Pois já tens um leque grande. Já tenho um leque grande de afilhados de escrita. Pena que nem todos continuem com a produção que seria desejável, mas esse epíteto já não me escapa. Esse título já... E é bom. Além de se fazer aquilo que nós gostamos de fazer, ver os outros realizarem os sonhos, é quase tão gratificante como... Esta ideia da coleção chamou-me a atenção precisamente por eu ser autor e saber as dificuldades que os autores têm para editar, e então o meu envolvimento maior foi por aí. Sim. Depois há outras coisas que se metem pelo meio, mas a intenção primeira era essa, era suprir algumas necessidades que autores têm para divulgar aquilo que escrevem. E se não for os autores como o Emanuel e muitos outros, se calhar muitos deles tinham ficado na gaveta e tinham desistido. Portanto, nós precisamos de incentivadores, de encorajadores e daqueles que sabem das dificuldades e que ajudem a ultrapassá-las. Obrigada, Emanuel, mais uma vez, e até breve. Um abraço. É só mandar um abraço, Manuel. Um abraço. Tá, obrigada, Emanuel. Um grande beijinho. Obrigado. O nosso chefe, o nosso coordenador, Emanuel Lumeno, que, portanto, recomenda toda a coleção, em especial este autor. Eu também tinha a ligeira sensação que era o autor que era o primeiro livro, e relembro, 263718222, o número para onde podem ligar hoje para lerem algo sobre o nosso convidado ou colocarem alguma questão sobre os temas que temos estado por aqui a falar do nosso convidado. 263718222, o número para onde podem ligar.
temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Boa noite. Estou a falar com... Estás a falar com a Maria Antonieta Oliveira. Já hoje falaste aí várias vezes em mim. Estavas a ouvir, eu aqui a dizer mal e tu a ouvires. Exatamente, por isso é que eu estou a ligar, que é para reclamar e dizer que não aguento mais dizer tanto mal de mim. Mas pronto, está bem. Mas pronto, está bem. A número 1 de status quo, não é? Exatamente. Portanto... Olá, Antonieta, boa noite. Olá, Manel, estás bom? Estou bem, obrigado. E tu? Também. Estou fixe. Tenho a minha neta ao colo, imagina. Então estás bem. Então é ótimo, muito bem acompanhada, não podia ser melhor. Ora bem, o neto está com o avô, a neta está comigo. Pronto. Está bem repartido. Está. Estás a incentivar na leitura? Pois ela está a ver ali o canal Panda ou uma coisa qualquer assim parecida. E eu estou com o computador aberto para vos dizer a vocês, não é? Ok. Para te dar os parabéns. Muito obrigado. Primeiro filho. É verdade. É sempre uma emoção muito grande quando é o primeiro. Os outros também têm a sua emoção, mas é diferente. O primeiro tem outro sabor. Não concordas, Ana? Concordo. Pois, o primeiro tem um sabor especial. Portanto, tu estás de parabéns. Tenho a dizer que conheci o Manel o ano passado no local onde ele já há pouco falou, no terceiro encontro dos poetas lusófonos. Exatamente, faz um ano agora em setembro, e foi aquela empatia que para mim ele é como se fosse um amigo já de há muitos anos, e há um ano que nos conhecemos. É verdade. Não é? É verdade. Eu, pelo menos da minha parte, há assim uma empatia muito grande. E há algumas afinidades em relação a certas áreas em que nós estamos ali coordenados. Exatamente. Além da escrita. Exatamente, como por exemplo o Reiki, não é? É verdade. É isso, sim. Eu há pouco queria puxar um bocadinho o assunto do Reiki e depois o tempo aqui começa a fugir e tivemos que ir para o que a Caneta escreveu, não pudemos ir para essa área, mas quem sabe daqui a pouco ainda conseguimos falar um pouquinho sobre isso. Eu não vos ocupo mais tempo, até porque poderão outras pessoas querer falar também de Manel. Só quero, portanto, reafirmar-te os meus parabéns. Muito obrigado. Muito sucesso, meu amigo. E beijinhos para vocês, para ti, para a Ana, para a Cátia, que já fugiu. Já saiu. Pois. E tudo bom para vocês. E obrigado por teres ligado. E para ti também. Encontramos em breve. No dia 7? Possivelmente no dia 3. No dia 3, sim. Pois dia 3, porque, exatamente, vai haver... Nós podemos divulgar. A inauguração do Palácio da Aldeia. Em Benfica. E vai haver uma tertúlia no domingo, dia 3, penso que seja às 11 da manhã. Exatamente. E vai lá estar o nosso coordenador, o nosso chefe. Eu vi isso algures, vou tentar aqui encontrar para ainda no conseguir Toca a Escrever. fazer. Penso eu que ele divulgou no Toca a Escrever. Exatamente. Também foi aí que eu vi que era ele que ia lá, embora eu já soubesse da inauguração, porque eu passo, o Palácio da Aldeia para mim foi durante muitos anos o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. Sim. Eu passava lá todos os dias, à porta. Portanto, conheço aquilo de gingeira. Agora, já depois das obras de reconstrução, já lá estive dentro, já estive nos jardins, portanto já vi mais ou menos como é que os jardins já foram inaugurados em abril. Exatamente, e eu estive lá, salvo erro, em maio ou em junho. Foi em maio. Portanto, no dia 3 vamos ter uma tertúlia, não consigo encontrar aqui a hora, por isto quando a gente procura. É às 11 da manhã, eu penso que seja às 11 da manhã. É às 11 da manhã. Mas se houver alguma dúvida, basta também, hoje em dia quase toda a gente tem o Facebook. Claro. Procuram aqui no... Também na estrada de Benfica, é perto da igreja. É o 701A. Exato. Então no domingo, se não tem programa, um programa a seguir. Uma tertúlia onde estará Emanuel Lumenino e com certeza muitos outros autores, muitos outros poetas, e que será sempre um bom reencontro, porque as palavras têm outro sabor quando há olhos nos olhos. Exatamente.
Tu sabes falar, pá, não sabia que sabias falar. É pá, fui aprendendo de vez em quando. Pronto. Aqui, isto o que vale é que os meus amigos estão sempre prontos aqui a ajudar. O Emanuel acabou de mandar, portanto, aqui o evento para eu ver exatamente o programa aqui da... Começa na sexta-feira, a programação da inauguração do Palácio começa na sexta-feira ao final da tarde. Começa no dia 1. É às 18 horas. Às 18 horas, sim. Exatamente. E depois Se tiver oportunidade, ainda sou capaz de lá dar um saltinho nesse dia, a ver como é que é. E depois no dia 3, portanto, a abertura às 10 horas, às 11 horas, tertúlia de poesia, às 15h30, chá dançante, às 17 concerto Elisa Rodrigues e Rubem Alves, voz e piano, e às 21 encerramento. Portanto, a tertúlia onde irá estar o Emanuel Lumelino é às 11 horas. Portanto, um bom programa, portanto, uma hora muito boa para se estar com a poesia. As horas são sempre boas para se estar com poesia. Para abrir o apetite para o almoço. Para abrir o apetite para o almoço. E quem sabe depois se confraternizar e se ficar um pouco mais, porque é isso mesmo. Antonieta, Minha querida, um poema do Manuel? não tenho o livro dele e não procurei o poema, portanto eu apenas queria realmente era dar-lhe os parabéns, felicitá-lo e pronto, e desejar-lhe muitas felicidades a todos os níveis, não só na poesia, não só nos teus escritos, mas em tudo. Muito obrigado e igualmente. Obrigada, Manel, um beijinho muito grande. Um beijinho muito grande para ti também. E um abraço ao Vítor. Sim, senhora. Um beijinho, Ana, beijinhos. José. Um beijinho, obrigada. Querida. Adeus, beijinhos. Gostei de ouvir-te, obrigado. Maria Antonieta Oliveira, portanto, uma das autoras também desta coleção, portanto, a número 1 desta coleção. E nós estamos atrasadíssimos para o bloco publicitário das 23 horas e 30 minutos, são 23 horas e 35 minutos, portanto, temos que... Rádio Voz de Alenquer. A força total. À música nacional. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as segundas-feiras, das 22 às 24 horas. Na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Invisualidades. Observo pela ponta dos dedos. Escuto a chuva batida em bátegas fortes, cadenciadas nas vidraças tornadas sonoras. Sinto cair pingos cristalinos no meu rosto nunca visto. Pressentir vai além do ver. Quando conheço, eu presinto. Odores de cores quentes ou frias em pincéis deslizando suavemente nas telas cor crua em cavaletes, coloridas paisagens futuras. Quero compreender o mundo. Caminho passos largos para o ver, tateando códigos instrutivos, sentires, orientações, mobilidades, transmitidos à ponta do bastão mágico, inseparável companheiro em cada dia. Amigos muitos e ecléticos, apenas um, fiel, inseparável. Cheiro maresias distantes, brisas refrescantes salinas, burburinham bandos de gaivotas encadeando mergulhos verticais em busca de alimento à vida. Aceleram batidas no peito quando meus lábios reconhecem os teus. Acaricio lentamente pele aveludada do corpo amado que quer o meu, sentires, cheiros e sons apurados. Apenas invisualidades. Muito bem. Gostei muito desse poema, como de todos os outros. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E estou a falar com... Falar com João Paulo de Venezuela Odiano. Boa noite, como está? Eu estou muito bem e o nosso amigo... Eu também estou bem na medida do possível. Está
Estava aqui um bocadinho engasgado, estava a beber água, peço desculpa. Eu aqui também vou bebendo água. Eu estava extasiado a ouvir a biografia desse senhor. Porque... Boa noite, João Paulo. Porque deu-me muita alegria a forma dele se expressar em relação de trabalhar aos 16 anos. Portanto, a minha história foi um bocadinho diferente. O meu pai não me mandou estudar, foi precisamente o contrário, com 10 anos já trabalhava, mas não foi por aí. Gostei muito de ouvir a forma dele se expressar perante a biografia dele e gostei muito da forma dele lidar com as pessoas de idade e com Alzheimer e com essas situações. Estou muito contente, estou muito feliz por ter ouvido. Eu tinha tanta coisa para falar que o senhor nem queira saber. Quem sabe um destes dias temos a felicidade de nos encontrarmos e quem sabe... Não deve ser fácil, Ana, não deve ser fácil. Eu sei que não, mas nada é impossível. Então, é só para dizer aí ao Sr. Machado, ao Sr. MM, é que não há dúvida nenhuma que pessoas como ele e a vida que levou é que ensinam, e vocês falaram há bocado na juventude agora, a juventude e a forma como são criados os filhos. A gente, se eu começasse a falar nisso e se conseguisse aqueles papéis todos que eu escrevi e mandei fora... Isso é aquela história que há de dar um livro. Não devia ter feito. E quer dizer, à menina Antonieta, que um dia qualquer, vou-lhe fazer 2 críticas. Então, mas pode fazer. Não posso ser. Não, em antena aberta é muito feio. Ai, não. Não. A Maria Antonieta Oliveira, a nossa poeta? Sim, ouvia falar agora. Pronto. Mas uma coisa eu posso, não disse a idade da neta. Não disse a idade da neta. Tem 7 ou 8 anos, por aí. Não me interessa. E segundo, ela tem que lhe dar aqueles livrinhos de quadradinhos e não os pandas. Pois é, mas é o panda na televisão, é o panda na televisão. É uma brincadeira para a menina Antonieta. E claro, ela tem um sentido de humor tão bom como o nosso. O problema dela já não é meu. E estou a dizer, é problema da menina Antonieta já não é meu. Não, mas ela tem esse sentido de humor com toda a certeza. Tem que dar bonecos para a menina ver. Certo? Pois, é verdade, mas hoje quase não se consegue fugir, deixá-los ver um pouquinho de televisão. A menina Antonieta depois mata-me a mim, não é? Pois é. Não vamos entrar nisso, vá. Não vamos. Isto é uma brincadeira. Claro. É uma brincadeira. Quero dizer que sou muito sincero nas palavras que digo. Quero dizer ao Sr. Machado que fiquei muito feliz por ter ouvido. Muito obrigado. Estou muito contente da forma dele ter lidado com as pessoas de idade, com os Alzheimer, com aquelas histórias todas. E se eu lhe pudesse dizer que o meu avô teve 28 anos entrevados e os meus pais e os meus tios é que tratavam deles, naquele tempo não havia coisas como existem hoje, não é? As facilidades que existem hoje. Não havia nada destas coisas. Não. Portanto, se eu contasse a minha história, eu tenho mais um ano ou 2 do que o senhor. Portanto, como vê, eu passei todo esse tempo e todas estas situações e eu gostei muito de ouvir a história dele, fiquei muito fascinado, fiquei muito contente e vou-lhe dizer que só há uma coisa que eu não sei, mas tenho um Buda em cima daqui do meu quarto, também tenho um Buda. Embora eu não saiba muito sobre o budismo, mas respeito e tenho ali um Buda também. Portanto, ouvi com toda a atenção toda a história do Sr. Manuel Machado. Exatamente, fez-nos aqui o resumo de todo o programa, portanto, um ouvinte muito atento. Para dar um beijinho à Ana, um abraço ao Sr. Manuel Machado. Obrigado, igualmente. Ao nosso público todo, e se ele me der licença, quero mandar um grande abraço ao Sr. António Henriques, do livro que me ofereceu. Fiquei muito feliz por isso. Sim, o nosso poeta que esteve aqui no último programa antes das férias, o António Henriques, eu chamo-lhe Rodrigues, mas é Henriques. Henriques. O livro já chegou ao João Paulo, eu já lhe dei o recado e entretanto a gente amanhã depois fala um bocadinho. E até pessoas que não gostam de ler já leram e acharam muito bom. Já mostrou pessoas que não gostam de ler e acharam muito bom. António Henriques, isto é um grande prémio. Pronto. De maneira que eu não vou empatar mais, porque o programa está quase a acabar. Pois está. É complicado. Deixe-me só mandar um abraço ao Rui Corval e a todos os nossos ouvintes e um grande beijinho para si e para a sua menina que eu vou lá um bocadinho. Exatamente. E para o Sr. António e para o Sr. Joaquim Coelho. Muito obrigada, João Paulo. Para si e para a Fátima também. Para o Sr. Manuel Machado. Muito obrigado. Felicidade. Não tenho que agradecer, há que agradeço.
Obrigado. Ana conhece-me, portanto... E obrigado por ter ligado. Felicidades para si e para o seu programa, Ana. Obrigada, em nome de todos nós. Eu peço imensa desculpa estar a empatar este bocadinho. Não, nós adoramos ouvi-lo. Um grande beijinho. Para o Sr. Machado, obrigado. Obrigado igualmente. Boa noite ao Sr. Machado, boa noite, muito obrigado. Boa noite e muito obrigado. Beijinho à Antonieta. Sim, um beijinho para a nossa querida Maria Antonieta Oliveira. Beijinho, obrigado. Obrigada, João Paulo. João Paulo, que nos fala da Lourinhã, um ouvinte assíduo, sempre pronto a partilhar connosco algumas histórias, e hoje aqui muito atento, como sempre, ao nosso programa, a fazer um resumo do programa. E temos alguém do outro lado. Olá, boa noite. Boa noite. E estou a falar com... Rui Corval. Rui Corval, o nosso motorista. Já o ouvinte habitual. O ouvinte habitual, porque o Manuel Machado também vai ouvindo e já reconhece os nomes. Boa noite. Boa noite, como está? Está bom? Bem, obrigado. Era só mesmo para cumprimentar o Manuel Machado, a Ana Coelho, um beijinho para ela e cumprimentos para o João Paulo, que eu ouvia falar antes de mim, também, que é um amigo que eu não conheço, mas é um bom amigo. Por menos exatamente, às vezes não é preciso nos conhecermos. Sim, sem dúvida. E desejar boas férias a quem está de férias, que eu também vou fazer o mesmo a partir de amanhã. É? Então boas férias, Rui. Só daqui a 15 dias é que nos falamos novamente. É que voltamos a falar. Ótimo para si, porque todos nós precisamos de umas férias. E tem estado a gostar do nosso convidado de hoje? Sim, como sempre, mas pronto. Hoje, se calhar, de uma maneira diferente. Cumprimentos para o Manuel Machado, beijinho para Tiana. Obrigada. Para a Cátia e para todos os ouvintes e ouvintes. E inclusive para o João Paulo. Ok, obrigada. Muito obrigado, um abraço. Boa viagem, continuação de bom trabalho. Boa noite, obrigado. Obrigada. Pássaro, cruzámo-nos entre quatro paredes, teus olhos fulminaram-me ao olhar-te. Todos te viam colorido em papel, imaginando mãos doces, criativas, parideiras. Não eras um pássaro qualquer, mas o pássaro tantas vezes sonhado, transmutado do papel a senciente, encorajador, revitalizante e transformador. Alado, forte e companheiro. Dissuasor que em Ícaro me tornasse endotérmico e coberto de penas multicolores. Nas tuas asas quero voar até à África das minhas memórias, aos orientes odores da minha paixão, planar oceanos, mares e praias inexpugnáveis, revisitar desertos, savanas e florestas, absorver brisas deleitosas, refrescantes, apaixonantes e amorosas, aguardar passagem de ventos e tempestades, regressar incólume, desejoso de novas viagens. Fomos e seremos unos, o pássaro e eu. Um poema de Manuel Machado. Eu tenho aqui à minha frente um poema que me vou atrever a ser eu a ler, que mais ou menos eu sei porque é que foi escrito, e penso que quando os nossos ouvintes ouvirem a mensagem do poema e o poema também irão perceber. Sentado num qualquer banco ou recostado à cabeceira do leito, agora esquecido pelo calor do meu corpo, olho sofregamente o horizonte limitado, a quatro paredes de branco pintadas.
como se pela última vez o fizesse. Vejo tudo claro como água, vazio, tentando esquecer amarguras de uma vida outrora vivida. Filhos criados, ausentes e desaparecidos, num hoje amargo de solidão, aguardando a solidariedade, amor incondicional de alguém que comigo fala tentando abstração aos pensamentos teimosos de tristeza. Minha única esperança de carícia, quiçá beijo respeitoso na testa, por mim recompensados por sorriso, vezes sem conta arrastado a ferros. Expressão única, possível e entendível deste meu estado aparente ausente e mudo. Ainda hoje, inaceitável e incompreendido. Momentos que desejo eternos me fazem sentir agarrado a esta vida terrena. Rezo e peço perdão ao Criador por alguma minha desumanidade. Manuel Machado, da antologia Em Todos os Ritmos da Poesia, edições Secórtice 2016. Manuel, este é um poema especial. É. São todos especiais, mas... tem a ver... o título é Idosos em Solidão. Na altura em que eu enviei este poema, não tinha ideia, não havia o projeto de uma futura edição que eu quero fazer. Estou a pensar reunir todos os poemas que fiz. Eu tenho uma facilidade muito grande em colocar-me no lugar no papel do outro. E aqui é exatamente isso. Mas aqui há um outro, não é um outro só idoso. São vários. São várias temáticas. Isto é todo um conjunto da maioria dos idosos que fazem parte da nossa sociedade, infelizmente, que é a solidão em que eles se encontram. Sim. E que é tão incompreendida e mal acompanhada, muitas vezes até pelos familiares. Aquilo que nós falávamos praticamente no início antes da nossa conversa. E este poema irá com certeza constar e será integrado com certeza no projeto que eu estou a pensar fazer. Um projeto a sair para o ano? Não sei se tão rápido quanto isso. Não vai ser um projeto com muitas páginas, mas tenho algumas coisas, tenho alguns poemas, algumas coisas, eu digo algumas coisas, mas são alguns escritos que eu fiz, pondo-me no lugar, até porque os vivencio diariamente, de doentes de Alzheimer, nas situações em que eles estão conscientes e na parte em que estão, em grande parte, na inconsciência. De maneira que, por eu ter essas vivências, consegui escrever e passar para o papel muitas dessas situações. Das situações essencialmente dos doentes de Alzheimer. De maneira que o projeto tem um nome já, e que eu não prescindo dele, que vai ser dar a voz a reticências, porque tenho poemas dedicados a pessoas com Alzheimer, outros em visuais, como este Invisualidades que eu hoje li, doentes de Parkinson, esclerose múltipla, em que pretendo transmitir às pessoas as dificuldades que essas pessoas sentem e para haver uma consciencialização de os outros que têm as capacidades tenho alguns com doentes com cancerosos, com doentes de cancro, surdos, mudos,
de maneira que é todo um pouco das pessoas com quem eu tenho lidado, com as dificuldades nos apoios que vou dando durante o dia. Durante a parte do voluntariado que o Manel vai fazendo. Nós temos muito pouco tempo e eu já tive que passar aqui algumas folhas à frente. Eu disse que tinha tudo o que me tinhas mandado. Penso que são 23 horas e 56 minutos, que é adequado mudarmos, até para que os nossos ouvintes, os nossos amigos consigam perceber que a temática do Manuel vai de doentes com Alzheimer à solidão, outros temas que temos lido aqui, mas também há uma versatilidade no poeta Manuel Machado. Vamos ouvir. Amantes, anseio tão desejados momentos, olhar teus olhos amêndoas lazuli, teu corpo bronzeado tatear, suavemente acariciar teu rosto, beijar tua boca doce mel. Movimentos apaixonantes, seduções desejosas, carnais, amores, paixões vividas, cada segundo em horas contadas, desejadas infinitamente eternas, realidades sentidas mas esquecidas, vulcão de felicidades em erupção. Calai bocas imundas conspurcadas, arrecadadoras de línguas viprinas, fétidas, gosmadas e camaleónicas, ignorantes desadoradas de paixão, portadoras de mensagens maléficas, aventadas de mioleiras formatadas por sociedades apodrecidas decadentes. Decepem minhas mãos e braços tateantes, abraçadores, deste amado corpo que quer o meu. Novos ressurgirão sedentos de paixão. Ressurgem brisas com sons de maresia, oitivas em búzios estrombos, deparados em areias de estios quentes. Ouço torturinar rolas zebradas, arrulhados de sedutores galanteadores, acordes dedilhados em ukulelés, relembrando amores livres passados e eternizados. Portanto, um poema com uma outra temática, com tudo mais. Vamos relembrar, eu já perdi o papel, não perdi, está aqui misturado com tantos outros, o livro do nosso autor de hoje, o seu primeiro livro, que faz parte da coleção Status Quo, o número 2 desta coleção, O que a Minha Caneta Escreveu, será lançado no dia 7 de outubro pelas 16 horas, Biblioteca, Museu, República e Resistência, Rua Alberto Sousa, 10A, Lisboa. A apresentação será feita por Alice Vieira e a presença do coordenador Emanuel Lumelino e muitos outros amigos. Portanto, e nós iremos divulgando por aqui e no nosso grupo Livro Aberto da Rádio Voz de Alenquer este lançamento ao qual todos devem comparecer e apoiar este autor. É um primeiro livro, como a Maria Antonieta Oliveira há pouco disse, e todos aqueles que já passaram pela primeira vez. A primeira vez é sempre especial. Não quer dizer que todos os outros também não sejam, mas marcam. É mais... Marcam é o primeiro. Portanto, nós vamos todos fazer os possíveis para acompanharmos o autor. Estes eventos precisam de olhares, precisam de calor humano. A desculpa, às vezes, já falei isto às vezes com o Emanuel Lumelino, não vou porque não posso comprar o livro. É importante que se possa comprar os livros, mas não é o essencial. A presença, o estar, o acompanhar, porque às vezes há pessoas que por situações económicas não podem mesmo. Portanto, isso não é um impedimento para poderem estar neste lançamento e noutros lançamentos. Penso que concordas com aquilo que estou a dizer. Sim, mas claro. Às vezes as pessoas sentem-se inibidas, porque não podem comprar, não podem estar. Podem estar entrada livre. Quanto mais não seja para ouvirem. Para ouvirem, para partilharem emoções e estarem e haver o calor humano, que todos nós precisamos tanto desse calor humano. Somos seres humanos. Exatamente. Uma última mensagem muito rapidamente aqui aos nossos ouvintes. Eu queria ter falado do Reiki, mas falamos num próximo programa. Para o ano voltas cá, no início do ano. Está bem.
Eu se calhar acabava o programa com uma daquelas frases que tu pediste e que eu vou escrevendo, que muitas vezes são base para alguns escritos que eu vou fazendo. Tenho aqui um em que dizia: levanta-te ágil como uma pena e voa rasante à areia molhada da praia distante. Voa. E o tempo voa. Já estamos a roubar muito tempo aqui à rádio. Acho que vou ser despedida. Por me teres recebido. E será a primeira de muitas outras vezes. E desejo que os ouvintes continuem a ouvir o programa, porque de facto é incentivador. E que os autores continuem a partilhar também connosco. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, e foi muito Ana. rápido, portanto fazíamos mais de 2 horas, não era? Muito depressa. Estamos a fazer aquilo que gostamos. Para a semana eu volto com um tema, o Luar dos Poetas, do que vos inspira o tema. E boa semana a todos vós. Não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que nós semeamos. Obrigada pela vossa sintonia e pela vossa companhia. Um grande bem-aja, um grande beijinho.